Olá! Hoje a gente vai analisar um conjunto de notas, uns planos de aula aqui, sobre uma abordagem psicológica que sempre desperta muito interesse, a logoterapia. Oi? Vamos sim. O nome por trás dela é o Viktor Frankl, né? Um psiquiatra que passou pela experiência terrível dos campos de concentração. Exato. E é justamente essa vivência que parece moldar o foco da logoterapia, essa nossa busca quase que inerente por sentido, né? Com certeza. A base vem muito daí. Então, a nossa ideia aqui é extrair os pontos principais desses materiais, entender não só o que é a logoterapia, mas por que ela continua tão relevante, sabe? Especialmente essa noção de que a vida pode ter sentido. Nossa, mesmo nas piores circunstâncias que a gente possa imaginar. É um ponto fundamental mesmo que o Frankl levanta. E nasce direto, assim, da observação dele lá nos campos. Imagino. Ele percebeu que mesmo naquelas condições desumanas, sabe? Aqueles que conseguiam se apegar a um porquê, uma razão para continuar. Tipo, reencontrar alguém, terminar um trabalho ou simplesmente testemunhar. Sim. Essas pessoas mostravam uma força interior, uma resiliência, assim, surpreendente. Isso fez ele questionar as visões da época, né? Imagino que ele estava pensando em Freud, talvez, com foco no prazer, e Adler na busca por poder. Exatamente. O Frankl veio e propôs algo diferente, que a motivação primária do ser humano seria, na verdade, a vontade de sentido. Hum. Vontade de sentido. Não que prazer e poder não sejam importantes, claro, mas o que nos moveria lá no fundo seria encontrar um propósito para a nossa existência. E essas notas que a gente tem aqui, elas destacam bem os três pilares dessa visão. O primeiro, a liberdade de vontade. Liberdade de vontade, isso soa quase assim, desafiador, né? Considerando que ele viveu. Significa ignorar as limitações externas? Não, não exatamente. E essa nuance é crucial, sabe? O Frankl não negava as terríveis limitações. Claro que não, mas ele insistia que, mesmo quando tudo é tirado de você, ainda resta uma liberdade interna, Fundamental. a de escolher a atitude perante a situação. Ah, entendi. A liberdade de decidir como responder. Isso. Como a gente vai encarar o que nos acontece. Aí o segundo pilar é a própria vontade de sentido. Essa força interna que nos impulsiona a buscar significado. E o terceiro é o sentido da vida. O sentido da vida. É, a ideia de que o sentido não é algo que a gente simplesmente inventa do nada, mas algo que a gente descobre no mundo, em cada situação concreta. E que é único para cada pessoa, para cada momento. E interessante. Então não é sobre criar um sentido qualquer, mas sobre encontrar aquele sentido, e as fontes mencionam caminhos para isso, né? Não só para quando tá tudo bem. Correto. O Frankl, baseado nessas observações e depois na prática clínica dele, identificou três avenidas principais para a gente descobrir sentido. A primeira é através da criação. Criação, tipo o que a gente faz, nosso trabalho. Isso, o que a gente dá para o mundo. Nosso trabalho, nossos talentos, os projetos que a gente realiza, sabe? A segunda via é pela experiência. O que a gente recebe do mundo. Exatamente. Tipo, o amor por alguém, a beleza que a gente vê na arte, na natureza, um encontro que marca a gente. E a terceira via, essa me parece muito ligada à experiência dele nos campos. Sem dúvida. É a mais, talvez a mais profunda em certas situações. É descobrir sentido através da nossa atitude perante o sofrimento que é inevitável. Ah, O Frankl viu que enquanto a criação e a experiência podiam ser brutalmente arrancadas das pessoas lá, a atitude. Essa permanecia como a última das liberdades humanas. Faz todo sentido. Por isso aquela frase dele é tão forte, né? Algo como, quando a gente não pode mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Encontrar sentido na forma como a gente enfrenta o inevitável. Isso pode ser uma fonte imensa de significado. nossa, forte mesmo. E isso conecta com outra coisa que aparece aqui nas notas, o tal do vazio existencial. Parece um tema bem atual, né? Essa sensação de falta de propósito. Muito atual. O Frankl já via isso como uma questão crescente na sociedade moderna. Essa apatia, essa sensação de que a vida não tem muito significado. E como a logoterapia lida com isso na prática? Fala-se em ferramentas, né? Sim, ela oferece abordagens para ajudar as pessoas a, digamos, redescobrirem seu próprio sentido.
Uma ferramenta conhecida é o diálogo socrático. Ah, tipo fazer perguntas. Isso, mas não para dar resposta pronta. São perguntas direcionadas para ajudar a pessoa a tomar consciência dos próprios valores, das fontes de significado que talvez estejam ali latentes, sabe? Outra técnica bem curiosa é a intenção paradoxal. Intenção paradoxal. Como assim? Parece o contrário do que se espera. Parece contraintuitivo mesmo. É uma técnica usada muito para ansiedade, para medos específicos, fobias. De forma bem simples, a pessoa é encorajada a, por um instante, desejar que aconteça justamente aquilo que ela mais teme. Nossa, Ou então, a tentar intensificar o sintoma ansioso de propósito. A ideia é que isso muitas vezes quebra aquele ciclo vicioso da ansiedade antecipatória, sabe? Tira o poder do medo, o humor pode entrar aí também. que interessante. E além disso, a logoterapia bate muito na tecla da autotranscendência. Autotranscendência, tipo, ir além de si mesma? Exatamente. A ideia central é que o sentido raramente é encontrado quando a gente foca só na gente, na nossa própria felicidade ou bem-estar. Ele costuma emergir com mais força quando a gente se dedica a algo maior que nós mesmos. Como uma causa, um trabalho que se ama. Isso, ou ao bem-estar de outra pessoa. É olhar para fora, para além do próprio umbigo, digamos assim. Entendi. Então, juntando tudo isso que a gente viu nesses materiais, a mensagem principal parece ser uma mistura de esperança, mas uma esperança realista e responsabilidade, né? Exato. O Frankl não ignora o que ele chama de tríade trágica: sofrimento, culpa e morte. Ele reconhece que são partes inescapáveis da vida humana. Ele não tenta varrer para debaixo do tapete. De jeito nenhum, ele não oferece soluções fáceis, nem a promessa de eliminar essas realidades. Mas ele afirma que, apesar delas e às vezes até através delas, a vida ainda pode ter seu potencial de sentido até o último suspiro. E a responsabilidade entra onda. A responsabilidade está em nós, em responder ao chamado que cada situação nos faz para encontrar esse sentido específico daquele momento. É uma visão que não nega a dor, mas a integra, né? Buscando um propósito apesar dela, ou talvez nela mesma. É fascinante essa postura ativa que ele propõe. Não é ficar esperando passivamente que o sentido caia do céu, mas se engajar ativamente nessa busca. Sim. E isso, acho que deixa uma provocação final para a gente pensar, né? Como que essa perspectiva de procurar ativamente por significado, mesmo, ou talvez especialmente, diante daquilo que a gente não pode mudar, como isso poderia lançar uma luz diferente sobre os desafios únicos que cada pessoa encontra no seu caminho. Uma ótima questão para finalizar a nossa conversa de hoje.